gente, voltei e hoje eu trouxe essa opção de maquiagem pra vocês, que é a make pôr do sol, né, que a gente tem visto aí muito no Instagram e eu tentei reproduzir ela. É a primeira vez que eu fiz essa técnica e eu gostei bastante. Eu já tinha é, corrigido a minha sobrancelha, como sempre, e agora eu tô aplicando aí esse pó aí solto da Playboy abaixo dos olhos para que quando cair sombra não sujar a pele. Agora eu vou preparar a palma com esse corretivo da Maquier. Ele é muito bom para fixar a sombra e dar pigmentação. Esse corretivo é maravilhoso. Então eu aplico ele ali por toda a pálpebra e esfumo normalmente também, como sempre faço, com a esponjinha. Para tirar o excesso, porque se tiver muito excesso a sombra não fica manchada, não fica legal, então craquela, não fica muito bonito. Então tem que tirar o excesso, deixar a pálpebra bem lisinha para poder vir com as sombras. Vou usar essa paleta aí da Jaclyn Hill da Morphe e vou começar com esse tom aí de... É como se fosse um iluminador, é uma sombra cintilante, mas ela é praticamente um iluminador, é idêntico a um iluminador, brilha muito. Então eu vou aplicar ela abaixo da sobrancelha aí para iluminar abaixo das sobrancelhas. Eu sempre gosto de iluminar abaixo das sobrancelhas antes de começar o esfumado, que eu acho que fica mais bonito, o degradê aparece mais facilmente. Agora eu vou pegar essa outra paleta também, que é da Morphe. Essa é o modelo 39A. E vou pegar esse tom aí de laranja. Ele é um laranja bem aceso. E vou fazer um desenho como se fosse um V. Eu começo ali, ó, perto da sobrancelha mesmo, perto ali em cima mesmo, próximo, bem próximo mesmo, a metade ali da sobrancelha. E venho descendo, fazendo como se fosse mesmo um V na minha pálpebra. E a gente vai trabalhar as sombras nesse formato sempre. Sempre fazendo esse V. Então, aplicando a sombra em formato de V na pálpebra. Bem ali, ó, rente mesmo ao início da sobrancelha, tá vendo, ó? Esfumando com a mão bem levinha para não marcar, porque naquela parte ali a sombra tem que ficar bem esfumadinha, como se fosse mesmo um tom mesmo de transição. E aí, por esse laranja ser muito vibrante, então a mão tem que ser bem levinha, porque senão fica muito forte, não fica legal. Então, com a mão bem levinha, esse pincel aí é o 136 da Dye Makeup. Esse pincel é muito bom. Eu poderia ter usado o 15 da Vult, mas o 15 da Vult ia expandir muito e ia me dar esse formato em V que esse pincel 136 me dá. Então agora eu vou pegar essa paleta da Ruby Rose, que eu amo essa paleta. Essa paleta é muito top. Eu uso ela praticamente em todas as minhas maquiagens. Eu vou usar esses dois tons aí de marrom. Vou misturar os dois, porque um é mais quente, o outro é mais frio, mas o mais frio, ele é mais escuro. E essa maquiagem, né, é só marrom que a gente não usa preto, então precisa que a sombra seja bem pigmentada para aparecer. Então eu misturo as duas sombras e vou ir aplicando no formato de V. Agora eu já começo com ela da parte de baixo, rente aos cílios, e vou somente com aquele excesso que ficou no pincel mesmo lá para cima, para não marcar tanto, não ficar tão forte, né? Não ficar aquela coisa muito marcada lá em cima. Então eu vou com a mão bem levinha, com esse pincel aí da Ruby Rose, o E25. Esse pincel ele é chatinho, mas ele é muito bom para fazer esse tipo de acabamento. Eu gosto bastante dele. E vou aplicando nesse formato de V também. Não tem problema se expandir ali para baixo, ali naquela parte da pálpebra, pálpebra fixa, pálpebra móvel, porque a gente vai colocar corretivo depois para fazer aquela entrada mesmo do V. Então, vou aplicando ali com batidinhas, esfumando, sempre, 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 com muita paciência para conseguir fazer que apareça mesmo esse degradê entre o laranja e o marrom. Agora eu vou pegar essa paleta minha de corretivo, ó, perdão. Essa paleta de contorno da Ruby Rose, ela é de contorno iluminador. Vou pegar esse tom de contorno aí mais escuro, que ele é bem frio e ele é bem pigmentado. Então eu peguei ele para poder intensificar mais esse marrom aí no côncavo. Essa paleta é de contorno, né, para usar no rosto, mas você pode usar também como sombra, tá? Não é porque é um produto específico para aquilo e você não pode usar ele para as outras áreas. Então, como ela é de contorno de rosto, eu usei ela como sombra. Então, eu tô fazendo aí o mesmo processo, só bem mais abaixo daquele que a gente tinha aplicado. Eu pego agora o pincel
é 36 da Ruby Rose. Esfuma as bordinhas com um pouquinho daquele primeiro tom que a gente usou, que é o laranja, para não perder aquele fundo quente da sombra, porque às vezes a gente vai aplicando sombra e a gente perde ali aquele primeira sombra que a gente quer que ela apareça, que vai, né, ser a principal da maquiagem, né, que é a sombra de transição, que é aquele fundo mais quente. Então, agora eu peguei aí, ó, esse corretivo da Maquia mesmo e vou aplicar ele ali, ó, nessa parte da pálpebra móvel. E fazendo como se fosse mesmo aquele... Limpando, na verdade, a pálpebra, né? Vou limpar ali aquela parte da pálpebra onde a sombra marrom invadiu. Vou fazer como se fosse também um V, entendeu? Então, a gente faz um V com a sombra e agora a gente vai fazer um V agora com esse corretivo aí, pra limpar essa parte da pálpebra, pra gente vir com a sombra clara por dentro, pra sombra clara aparecer. Eu vou aplicando com a mão bem levinha. E já esfumando ali as bordinhas para não ficar marcado, ficar aquela coisa marcada, aquela coisa dura. Então, eu já vou aplicando e vou esfumando. Agora eu pego novamente aquele pincel da Ruby Rose, com aquela sombra marrom do contorno, e esfumo as bordinhas do corretivo para ficar bem esfumadinho. Agora eu vou pegar essa paleta aí de blush da Ruby Rose, vou pegar esse tom de iluminador e vou aplicar ali, vou usar ele como sombra. Esse iluminador da Ruby Rose, eles são bem potentes, então por isso que eu quis usar. Eu poderia ter usado as sombras cintilantes que eu tenho, mas eu achei esse iluminador aí, porque, na verdade, ele é muito claro pra mim usar na minha pele. Então, a forma que eu tenho pra mim poder usar ele, pra ele não ficar parado, é como sombra, então eu aproveitei e usei ele hoje como sombra. Então, eu vou aplicando, esfumando ao mesmo tempo, pra não ficar marcado. Volto com o pincel sujo do marrom e esfumo as bordinhas. Agora eu vou pegar esse fixador de glitter da Colos e vou aplicar mesmo com os dedos ali em batidinhas, bem aleatoriamente, para não acumular, porque se você aplicar muito dele, acumula nas linhas da pálpebra e não fica legal, aí craquela. Eu vou usar agora o glitter da Bitar, ó, aliás, o glitter da Mais Vaidosa. O glitter da Mais Vaidosa 227 Glitter Gold 3D. Ele é um glitter, até assim, você olhando pra ele, ele é branco, mas ele reflete dourado, ele é muito bonito. Eu tenho esse gold e tenho um outro que ele parece meio que furtar a cor, mais puxado pro lado do prata, mas eu gosto mais desse gold, que eu acho que combina mais com a pele negra. Então eu aplico ele ali com um pincelzinho de esfumar pra não ficar aquela coisa assim muito marcada. Com o pincel de esfumar ele vai deixar mais espalhadinho os glitters. Agora tô ali tirando o excesso de pó que caiu e o excesso de glitter também que caiu na pele. Vou passar agora esse lápis da Ruby Rose aí na linha d'água e sujando pra fora, porque essa parte de baixo eu já vou fazer ela mais dramática. Igual eu disse pra vocês, eu já gosto dessa parte de baixo dos olhos bem mais escura, porque eu tenho umas bolsinhas, né, ali abaixo dos olhos, então eu gosto dessa parte aí bem mais escura, bem mais dramática. Vou agora selar esse lápis com essa sombra preta da paleta da Ruby Rose. Vou pegar aquele laranjinha com aquele pincel E36 da Ruby Rose e vou também aplicar ele ali abaixo. Da mesma forma. E juntando ali, ó, ligando ele com aquele esfumado lá de cima. Pra parecer uma coisa só. Pego agora o marrom e passo ali entre o preto e o laranja. Agora eu vou pegar essa máscara de cílios da Ruby Rose e vou aplicar aí nos cílios. Só para preparar os cílios mesmo, para receber os cílios postiços. E tirar excesso de sombras, né? Porque os cílios a gente fica lotado de sombra, fica tudo marrom. Então, para deixar os cílios bem pretinho. Vou usar esses cílios aí da Macrylan. Eu gostei bastante dele, primeira vez que eu tô usando ele. Só que eu achei ele um pouquinho chato para colar. Achei a base um pouquinho dura.
né? Na hora da colagem ali, você cola de um lado e solta do outro, aí, mas com paciência a gente consegue tá colando. E esse cílios é muito bonito, é muito mais bonito, ele parece tipo de mink mesmo, muito bonito mesmo. Ele é até um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. O batom é o Karenina da Adversa, um batom vermelho. Só que ele é um vermelho mais escuro, né? Ele é um vermelho bonito, assim, pra pele negra. Eu acho que fica muito bonito. É um vermelho que combina muito com pele negra. Não é aquele vermelho muito aberto, não. Ele é um vermelho mais escuro. E eu praticamente quase nem uso o batom vermelho, mas com essa maquiagem aí, por ela estar mais clássica, né? Não tem muito preto, forte os olhos. Eu ia até com um batom nude, mas aí eu resolvi, né? Optei por passar um batom vermelho para sair um pouquinho da minha zona de conforto também. E quase não uso batom vermelho. E passar batom vermelho é uma luta, né, gente? Misericórdia. Mas com paciência, a gente chega lá. Contorna bastante a boca para não ficar aquela boca toda marcada. E esse é o resultado da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu gostei pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal embaixo. Me segue lá no Instagram, que é Baialine Tavares, e curta minha página no Facebook, que é Melanie Hair. Um beijão e até o próximo vídeo.